Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal e hoje eu trouxe um corte aqui da Renata Fã e o Denilson Show se rendendo ao Flamengo após a vitória e classificação na Copa do Brasil contra o Fluminense. Mas antes da gente estar aqui reagindo a esse vídeo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos. Bora lá! O Fluminense levou a melhor no campeonato estadual, ganhou o título e o Flamengo ontem deu o troco, eliminou o rival, 2-0, gols do Arrasca, do Gabigol, um grande jogo e o Fluminense passa por um momento ruim na temporada. É uma alegria. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte dessa revanche depois do que aconteceu no Carioca e no momento também do Fluminense, que é um time muito forte e que realmente merece muita valorização e respeito. Que realmente merece muito valorização e respeito. Pode dizer que o artilheiro do mundo desaprendeu a fazer gol, que um cara do talento do Arias não sabe como atacar mais, que o Ganso não sabe como achar um passe. Foram detalhes que fizeram com que o gol não saísse. Foi um grande jogo de todo mundo, de quem começou, de quem entrou, mostrando um grupo muito forte, que o trabalho no São Paulo está sendo bem feito. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Este jogo nos dá um impulso para fazer o que vem pela frente. Estamos longe de consolidar uma ideia porque temos pouco tempo aqui. É seguir o trabalho porque temos muita coisa a fazer. Só uma coisa, tá? Deixe a sua risada pro Fluminense aqui nos comentários desse vídeo. Que felicidade! Olha a torcida. Aqui cara. estão todos os classificados na Copa do Brasil, vão para as quartas de final da competição. América, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. 3 paulistas. Chico, o Inter não tá, Chico. Ó, Chico, o Inter não calma, Chico. Nem chegou ainda, Chico. O Inter não tá, irmão. O Inter caiu. Vou falar um negócio pra você. Assim, com todo respeito, né? O América é o patinho feio, né? O América é o patinho feio, com todo respeito, né? A grandeza dos clubes, todo respeito muito, enfim. Eu não posso falar nada do América porque eliminou o Colorado. Eu não desdenharia de nenhum aí. O Bahia, eu acho que o Bahia, por exemplo, tem mais time do que o América, mas enfim, o sorteio ainda não tá definido, mas é só briga de cachorro grande, né? Quartas de final de Copa do Brasil, o América tem a estratégia de repente jogar fechadinho, colocar o América no caminho do Flamengo, onde né, vai pra ser dar o uma primeiro moralzinha, jogo, né? questão de resultado e tudo mais. Daí pra frente é só briga de cachorro grande, velho. Tem segredo. Beleza. Ó o silêncio. Ela quer falar do Inter, não tá, o Inter não tá, cara, esquece. Muda de assunto. Olha, o Grêmio e o Bahia também não é grandes... Hoje em dia tá grandes coisas não, tá? Vou falar pra você. O Atlético Paranaense, Palmeiras, São Paulo do Dorival é os times que tá mais aí. Até o Corinthians agora com o Vanderlei parece que tá começando a dar uma enguinada aí. O Inter não tá. Eu tô quieta. Não tente ler os meus pensamentos. Ela tá assim pensando, que eu tava pensando, sabe no quê? Não pega mais ninguém. Já pensou? Poderia ter acontecido e não vai acontecer no Grenal, mas ontem teve o Fla-Flu. O Fluminense, o time mais elogiado por você no ano, Denilson Show. Se contar de janeiro pra cá, talvez tenha sido o que mais falamos. Diniz, o dinizismo, a montagem do time, o Ganso, o John Arias, o Herman Cano, nossa, Alexander, André, seleção, Nino, seleção. E veja como é o mata-mata, que é diferente de tudo. Em algum momento você vai sofrer, mas também vai ter a alegria, a explosão, que é o caso do Flamengo, que ontem jogou com 3 zagueiros, escolha do Sampaoli. O Arrascaeta estava a fim de jogo, fez gol, Gabigol também. E o Fluminense, mesmo tendo algumas oportunidades, acabou não se classificando, perdeu por 2-0 e agora vai lutar por outros objetivos, Libertadores e Brasileiro. O São Paulo ligou pro Vanderlei e falou: Vanderlei, como é isso de ter 3 zagueiros aí? Funcionou, Pegou a moda. Funcionou ayer, não? Como funciona isso? Não, mas não dá pra falar em espanhol com o Lucha. Lembra no Real Madrid? Ele não falava. Aquele espanhol. Mas tirando a brincadeira, assim, Claro, brincadeira, tudo uma gente. brincadeira. Tirando a brincadeira, analisando os 2 confrontos, né? O Flamengo dificultou bastante o jogo
do Fluminense. Ontem, o jogo de ontem, o Fluminense até conseguiu criar um pouquinho não criar em relação a fazer o goleiro do Flamengo trabalhar, mas ele teve mais liberdade. O primeiro jogo, por exemplo, o Flamengo defendeu muito bem. O Cano, por exemplo, não surgiu na partida, o Ganso muito menos, e os protagonistas do Fluminense, eles não apareceram na partida. Ontem, o Fluminense até conseguiu jogar. É só um asterisco que eu tenho em relação. Eu continuo pensando que o Fluminense continua jogando um bom futebol. Óbvio que você precisa vencer, já são 4 ou 5 jogos sem vencer. Então você precisa do resultado para dar tranquilidade. Eu continuo achando o André, para mim, muito diferente, porque é um jogador que provavelmente daqui a pouquinho está jogando no futebol europeu. Mas também não é proibido você finalizar a meia distância. Não é proibido você chutar de fora da área. A sensação que eu tenho vendo o jogo do Fluminense, e ontem, por exemplo, contra o Flamengo, se o Flamengo se defende tão bem, parece que o Fluminense quer fazer o gol sempre de dentro da área grande, da área pequena, quer entrar com a bola lá dentro do gol. Onde ele se sente mais confortável. Se sente mais confortável. Às vezes é importante finalizar de fora da área, porque o time está se defendendo bem. Eu acho que é esse pontinho que o Fluminense precisa melhorar. Agora tem um detalhe, o Fluminense nem tem muito tempo de lamentar a desclassificação, porque joga contra o Bragantino, uma equipe que está bem azeitada, os dois têm a mesma pontuação, 13 pontos, e o Flamengo já tem outro clássico na segunda-feira contra o Vasco. Eita! Ixi, o Vasco precisando dar uma resposta, né? Que Vasco Tomara que mete uns 4 responder pro seu torcedor, fazer um bom jogo e já vai enfrentar um Flamengo que tá num crescimento. Agora, engraçado, né? Porque o Flamengo deu uma resposta às polêmicas que teria aquele famoso racha no elenco, o lado do Gabigol, o lado do Davi Luiz, e que isso causaria problemas lá dentro, ambiente interno. E o Gabigol ontem, nossa, não poupou palavras, criticou, falou mal de quem deu a informação, enfim... tava no dia. Tava no dia, tava solto, personalidade na entrevista. Por outro lado, o jogador também, fazendo um balanço do que o Gabigol falou, da imprensa no modo geral, inflamar ali o torcedor, aí o torcedor vai pro estádio, aí cria ali uma rivalidade, uma cobrança acima do normal em relação ao jogo. Mas também o jogador do campo para fora, com uma provocação, com uma comemoração diferente, também inflama o torcedor. Não é só a imprensa que cria essa situação. Se ele falou que não tem problema dentro do vestiário, como falaram em relação a Davi Luiz, grupo de Davi Luiz, grupo de Gabigol. Se isso não existe, Gabigol, legal, parabéns, tem que ser dessa forma mesmo. Mas a verdade é que quando os resultados aparecem, os jogadores também começam a dar entrevistas mais apimentadas. Ontem era aniversário do Arrascaeta, parabéns para ele, que foi contemplado com um gol e principalmente com a classificação. E para o Sampaoli, é uma vitória particular, porque o Flamengo vem tentando títulos desde o início do ano, já trocou de treinador. O Sampaoli agora está mais familiarizado, ainda acho que o Flamengo não chegou no ponto ideal, mas tem tudo para evoluir. E o Sampaoli precisava de um ponto a seu favor, ganhou na Copa do Brasil. Agora tem que repetir também a atuação, né? Porque a gente elogiou muito o Flamengo nesse jogo contra o Fluminense, e aí a sequência eles não conseguiram repetir a mesma atuação, não só técnica, mas também a... Deus me livre repetir essa atuação aí. Ganhou, mas também não jogou grandes coisas não, filho. Posse de bola do Flamengo, se eu não me engano, foi de 29% a 31%. O Flamengo foi na base da raça, mas não jogou bem, não. A intensidade, né, que é uma característica do Sampaoli. Então, nesse confronto, jogo contra Vasco, enfim, na sequência de Campeonato Brasileiro, você engatar aí 2, 3, 4 jogos com qualidade técnica, vistoso, para dar confiança para esse elenco. Um detalhe que eu gosto, às vezes, a gente fala muito do coletivo, mas o Fabrício Bruno, por exemplo, está jogando muita bola, Loirão, o zagueiro do Flamengo. Ele está jogando muita bola, individualmente ele está se destacando. E eu também destaco o Léo Pereira, porque além da defesa, está aparecendo no ataque o gol, aquele machucado que ele fez contra o Corinthians, ontem participando da jogada de gol, enfim. Acho que o Flamengo está começando a buscar alternativas, mas independentemente desse elenco que é tão recheado, daqui a pouquinho o Sampaoli vai ter que ter um time titular, não é? Acho importante. Tudo bem que está todo mundo já começando a poupar atletas, a dosar a minutagem, mas o Flamengo é uma equipe que é o atual campeão da Copa do Brasil, está defendendo esse título, sabe que na Libertadores vai ter que jogar muita bola contra o Racing, e o Fluminense não pode perder o caminho. É uma equipe que está muito bem conduzida pelo Diniz. Muitos falam no Diniz na seleção brasileira como uma alternativa ao Ancelotti. E o Diniz ontem ele disse, perdemos o jogo, mas o Flamengo teve mais facilidade na primeira partida do que ontem, é o que o Diniz disse. Não, sim, eu também acho, assim,
O Diniz ele não vai mudar, obviamente, a ideia dele de jogo, de planejamento, o que ele pensa, né, sobre estratégia de jogo, mas é importante pensar como sair de uma boa marcação. E nos 2 jogos contra o Flamengo, principalmente no primeiro jogo, nesse confronto, né, nesses 2 confrontos, o Flamengo se defendeu muito bem. No debate mais Copa do Brasil, já vamos passar limpo a 9ª rodada da... E é isso aí, galera. Renata Fã, Denilson Show falando aí sobre o Flamengo. Essa vitória aí e classificação na Copa do Brasil. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos. Até o próximo vídeo e valeu!